Mais um episódio do Show da Vika por aqui. E esse é o segundo episódio, se você ainda não ouviu o primeiro, ele já está disponível tanto no Spotify quanto por aqui no nosso canal do YouTube. E eu estou muito feliz em começar mais esse projeto, muito feliz em ver que vocês estão tão animadas e felizes quanto eu. Já peço para você deixar o seu like e se preparar para ter um tempo cheio da presença de Deus junto comigo, estudando mais um pouco sobre a palavra e ouvindo hoje algo novo, algo fresco, para que os nossos corações se encham da presença do Senhor. Esse é o Show da Vika, o seu novo podcast favorito, e você pode me ouvir toda quarta-feira, tanto aqui no Spotify ou no YouTube. Não sei onde que você está me ouvindo agora, mas nós temos a versão em vídeo no YouTube e temos também só em áudio no Spotify. Como você sabe, eu já te convidei a me contar o seu testemunho, mas na verdade, todo começo de podcast, a ideia é ter um testemunho de vocês aqui, para que a gente celebre juntas aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E na semana passada eu contei um testemunho meu e abri para vocês, contarem de vocês, mas eu me esqueci que eu estou fazendo uma maratona de gravações para iniciar aí essa primeira temporada do Show da Vika, e eu não sei o que vocês me mandaram, porque enquanto eu gravo esse vídeo, ainda nem lançou o podcast. Então, infelizmente, ainda não teremos o testemunho de vocês por aqui, mas no próximo já teremos um episódio exclusivo com um testemunho de vocês aqui no Show da Vika. E todo começo de episódio nós vamos passar um tempo nos lembrando de quem Deus é e compartilhando um pouco sobre o que Ele tem feito em nossas vidas. E a ideia é que você me conte algo legal, algo que você viu a mão de Deus. Não precisa ser um testemunho sobrenatural, aquela coisa absurda assim de um coxo que voltou a andar, o cego que voltou a ver. Claro que se você tiver esse testemunho vai ser surreal celebrarmos isso juntas, mas a ideia é justamente a gente perceber que Deus mora nos detalhes e você me contar um pequeno testemunho, um pequeno livramento, um pequeno carinho de Deus que você percebeu essa semana. Vai ser muito legal pra gente celebrar isso juntas. E você pode contar o seu testemunho lá no post do meu Instagram. Assim que sair esse episódio, vai ter um post disponível divulgando o episódio. Você pode comentar lá e deixar o seu testemunho e ler também o testemunho das nossas amigas, das nossas irmãs, e o testemunho que tiver mais likes será o testemunho lido aqui no próximo episódio, tá bom? Hoje estou gravando em uma segunda-feira. Hoje estou gravando de dia para fazer alguns testes de som, teste de luz, porque eu preciso entender a dinâmica, como é que as coisas vão ficar, então eu tenho que testar algumas coisas. Não estou de pijama, como vocês estão vendo, quem tá no YouTube. A ideia era que os episódios fossem todos de pijama, mas eu tenho um certo toque de ficar de pijama durante o dia, não consigo. Então, como eu tô estou gravando durante o dia, pode ser que o Show da Vika não seja mais um podcast em que nós conversamos de pijama, tá? Pode ser que isso tenha sido só uma pequena ideia que não vai dar certo. Mas o importante é que nós estamos sentadas juntas, que é um podcast de intimidade, um podcast de troca, e eu espero que você goste, se sinta à vontade, assim como eu estou me sentindo feliz e muito à vontade de ter você aqui comigo. Quero te convidar a compartilhar esse episódio, a mandar para suas amigas, e o tema de hoje é um tema muito caro ao meu coração, que Deus tem falado comigo recentemente. Eu não sou a pessoa que gosta de compartilhar em tempo real aquilo que Deus tem falado, mas eu sinto que é uma palavra fresca para esse tempo, para nós. Eu creio que é um assunto que pega muito com as mulheres e Deus ministrou isso ao meu coração já tem alguns dias, algumas semanas, e eu tenho meditado muito sobre isso, pensado muito sobre isso, e eu vou compartilhar mais com você durante esse episódio. Mas antes, vamos orar juntas para que o nosso coração esteja sensível, nossos olhos estejam abertos, nossos ouvidos estejam atentos, para que a gente não perca o mover de Deus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te desejamos, e não há outro como Tu, Senhor, não há outro como Tu. Tu és exaltado no mais alto céu, Tu és visto e adorado. O Senhor é aquele que nós desejamos e a Sua presença é o nosso desejo mais profundo, o nosso anseio mais
sincero é o de te perceber, de te conhecer e de experimentar coisas novas na sua presença. E eu te peço, Espírito Santo, vem e nos inunda hoje com a sua presença. Abre o nosso coração, nos deixa sensíveis para entendermos o seu mover e não perdermos de vista quando o Senhor passar. Que os nossos ouvidos estejam bem sensíveis para ouvir a sua voz e que nada venha sair de mim nesse episódio desse podcast, mas que venha as palavras do Senhor, as palavras do teu Espírito Santo. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado e que tudo coopere para o nosso bem enquanto aprendemos e lemos mais da tua palavra. Espírito Santo, nos ensine hoje a perceber os detalhes da tua presença, as delícias do seu amor, e que esse episódio seja um episódio de presença de Deus, que o Senhor esteja ministrando o coração de cada mulher, de cada menina que vai ouvir esse episódio, que sejamos profundamente tocadas e encontradas pelo seu amor enquanto conversamos, enquanto ouvimos, enquanto falamos, e que o Senhor venha ministrar a sua vontade, a sua verdade, a sua pureza e a sua santidade em nós, para que possamos andar como o Senhor é digno de que nós andemos. Que os nossos olhos estejam atentos para não perder de vista aquilo que o Senhor fizer e que o Senhor seja exaltado e glorificado aqui. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, se você puder, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 17. Versículo que vamos ler, na verdade vamos ler de uma vez, né? Os versículos, deixa eu ver a partir de onde. A partir do versículo 37. Nós vamos ler 1 Samuel 17, do 37 ao 40, tá bom? Vamos lá. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica e colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, o seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. E aqui paramos a leitura. Vou te situar, tá? Vou te explicar o que nós acabamos de ler. 1 Samuel 17 começa a história do rei Davi. Aqui, enquanto ele ainda era somente um pastor de ovelhas, estamos rumando aqui em direção à famosa passagem de Davi e Golias. Nos próximos versículos nós já teremos essa parte, e depois você pode ler aí e ter a delícia de leitura que é esse capítulo. É um capítulo que eu amo muito, que sempre fala muito comigo. E é engraçado porque 1 Samuel 17 sempre falou comigo na parte do confronto, né, de Samuel, de Davi e Golias. Mas nessa última vez em que eu li, foi nesses 3 versículos que Deus mais ministrou ao meu coração. E o que está acontecendo aqui então? Jessé é um homem que tem vários filhos e ele recebe num certo dia, no horário do almoço, ele recebe um homem, um profeta para almoçar. Esse profeta é Samuel, um homem muito reconhecido e muito respeitado naquela região, e ele é levantado por Deus para mais uma vez ungir um rei, um novo rei a Israel. Antes, alguns capítulos atrás, ele já havia ungido Saul como rei, mas Saul desrespeitou, desonrou a Deus, e Deus o destituiu de sua posição de rei. Então, ele já não anda mais com a bênção de Deus para ser rei, e o povo precisa de um novo rei. E Deus levanta Samuel para ir em busca do novo rei. E o que ele fala para Samuel? Vá e escolha alguém para ser o rei do meu povo, e eu vou te mostrar quem é essa pessoa. E Samuel olha como nós olhamos, né? Ele tem um olhar de homem, e ele vai se chegar na casa de Jessé e procurar entre os filhos desse senhor o homem mais bonito, mais alto, com mais força, com mais cara de rei. E qual não é a surpresa de Samuel quando Deus decide que o rei que será ungido vai ser o mais novo dos filhos de Jessé, que nem foi lembrado pelo próprio pai para estar ali naquele momento, e ele tá lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas. É um pastor de ovelhas, quando
Deus fala, ele que eu quero que seja o rei do meu povo. Ele tem um coração segundo o meu coração. Você, Samuel, vê como o homem vê, mas eu vejo o coração. E existe algo que Deus vê em Davi, que ninguém mais vê, e que faz com que Deus determine que Davi seria o próximo rei do povo de Israel. E aí, isso já acontece, Davi, ele é ungido, né? Isso acontece no capítulo 16, no capítulo anterior. E aí, nós passamos para o capítulo 17, enquanto Davi ainda é um pastor de ovelhas, ele ainda é um menino, deve ter aproximadamente 14, 15 anos nessa época. E ele descobre que tem um filisteu que tem assombrado o povo de Deus. Ele tá ali derrotando todo mundo, ninguém consegue derrotar esse homem, ele é muito forte, muito cheio de, enfim, força e técnicas de guerra, e ele é do povo inimigo de Deus, que é o povo filisteu, e ele vai se achegar, e Saul, na verdade, vai dizer que ele vai entregar a filha dele para qualquer homem que conseguisse derrotar esse Golias. E Davi não se interessa, pouco se interessa pelos ganhos, mas ele logo diz, ele se sente muito afrontado de ver que esse homem, esse filisteu, está ofendendo o povo de Deus. Então ele vai dizer um pouco antes, quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi já mostra que tem uma fé diferente em Deus, ele já mostra desde o começo que ele tem uma postura de quem entende quem é o Deus que ele serve e que ele não aceita bagunça para cima de Deus, não. O meu Deus é o Deus vivo, ele é o Deus dos exércitos, e esse filisteu aí não tem nada com o meu Deus. E Davi se enche de coragem, ele vai, bate no peito, vai lá com seu 1,20 m, porque falam que Davi era bem pequenininho, corre lá no meio do povo e diz para Saul, eu vou derrotar Golias. Só que Davi, além dele ser magrelo, franzino, novinho, ele já não tinha mais nada para oferecer, ele não tinha nem uma espada para levantar. E Saul, meu Deus do céu, eu acho que Saul tava tão desesperado, e no começo ele gostava de Davi, né? Depois que ele vai criar uma inimizade com Davi, mas no começo ele tem bastante carinho por Davi, e ele olha para Davi e eu imagino que ele pensa, olha, eu já tentei de tudo, eu já mandei os meus piores, os meus mais fortes, acho que não vai ficar pior, né? Então eu vou mandar esse aqui, seja o que Deus quiser. Eu imagino que Saul pensou isso. E aí ele libera Davi para ir, só que ele não libera Davi sozinho. Ele fala, eu vou te preparar para essa batalha, eu vou te dar aqui a minha espada e a minha armadura. Ou seja, ele tá querendo dar para ele a armadura que é do rei, porque Saul era o atual rei de Israel. E ele quer dar para ele a própria espada e a própria armadura. E Davi, depois nós vamos ver esse Davi se transformando num homem com ambições, um homem com entendimento, mas por enquanto ele é só um menino. E ele não pensa que ele precisa disso para derrotar. Ele pensa que ele está completamente desconfortável nas roupas de Saul e ele não vai conseguir se mover ali do jeito que é o jeito que ele está acostumado para derrotar o Golias. Porque qual que é o pulo do gato nessa história? Davi era pastor e ele já tinha derrubado urso, ele já tinha matado leões, tudo para defender as suas ovelhas. E ele pensa, se eu já consegui fazer essas duas coisas com a ajuda do meu Deus, o que é um homem pro meu Deus? Eu já derrubei um urso, eu já derrubei um leão, eu acho que eu posso matar um homem também, porque o meu Deus já me ajudou antes, então ele vai me ajudar de novo. E nessas duas vezes que ele enfrentou esses animais, ele não estava usando uma armadura e nem tampouco uma espada. E ele segue esse raciocínio, imagina, e pensa, gente, eu não posso usar isso aqui vai atrapalhar o que eu sei fazer. E ele rejeita as roupas de Saul e ele vai para diante de Golias com o que ele tinha, que são as pedrinhas, né, as 5 fundas, e a sua própria expertise de pastor de ovelhas. E essa história é maluca, mas eu amo essa história de Davi. Eu acho que de toda a história de Davi, essa é a minha parte preferida da história dele, porque ele estava consciente de que ele não precisava de espada, ele não precisava de armadura, ele só precisava de Deus. E essa poderia ser a mensagem do nosso episódio de hoje, mas não é. A mensagem do episódio de hoje é nada mais, nada menos do que use a sua armadura, porque agora eu quero introduzir, né, trazer uma história minha do porquê que Deus tem falado muito comigo.
eu tenho uma dificuldade muito grande com concorrência e eu vou abrir meu coração pra vocês e contar isso. É uma luta que eu tenho há muito tempo. Eu vejo que hoje eu já tô muito melhor, mas quando eu era mais nova, era muito complicado pra mim lidar com concorrência, principalmente no mercado de trabalho. Então, eu ficava muito obcecada pelo concorrente, pelo que ele tava fazendo, o que ele tava deixando de fazer, e eu tava sempre pensando que eu tava muito atrás, que as pessoas sempre estavam muito à minha frente e que eu precisava correr muito para alcançar ali alguma coisa. E eu sofri muito com isso. Sofri tanto ao ponto de precisar me afastar por um tempo de algumas coisas que eu fazia, financeiramente falando, profissionalmente falando, justamente por eu não conseguir lidar com essa questão da concorrência. Eu me culpava muito, eu ficava muito, assim, entrava numa comparação muito desumana, assim, absurda mesmo. E eu sofria muito com isso. E Deus sempre falou comigo sobre Ele ser o que eu precisava, sobre o meu processo, a minha forma ser diferente da forma dos outros, que eu não precisava me estressar com isso. Mas é um processo, né? Quem tem aí lutas com Deus sabe. Se você tiver aí alguma luta com Deus, você vai me entender. Por mais que você saiba a teoria, muitas vezes é muito difícil lidar com isso na prática. E eu me vi recentemente voltando para essa comparação, assim, profissional na minha vida. De pensar que eu ainda tô muito atrás, que eu poderia ter conquistado outras coisas, que eu poderia estar fazendo coisas que talvez as pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que eu já alcançaram e eu ainda não alcancei. E eu tava muito chateada, assim, muito chateada no dia em que eu li essa passagem. E imediatamente essa ideia da armadura pulou aos meus olhos, porque foi como se o Senhor me trouxesse à luz essa certeza de que a armadura do outro não é a minha armadura. Eu posso querer pensar que o processo que o outro está vivendo é melhor do que o meu, que ele está mais à frente do que eu, e querer me colocar numa situação de perdedora, de coitada, de ai meu Deus, você está atrasada, enquanto, na verdade, se eu colocasse e vestisse as roupas do outro, eu iria atrapalhar o meu processo. Porque eu sei que tudo que eu conquistei até hoje foi lutando com as minhas armas, as armas que Deus me deu, as fundas que estão, as pedrinhas que estão na minha funda. O meu saquinho de Davi, ele tá cheio das qualidades e dos instrumentos que Deus me deu. E que se eu tentasse vestir isso para usar a minha vida como instrumento para usar a vida do outro, eu acho que eu iria ficar muito mais frustrada. E é muito engraçado, né? Porque normalmente a gente pensa nisso e a gente fica meio querendo dizer que não, o outro tá melhor e eu não vou acreditar nisso, a teoria é fácil, mas na prática... Mas espera, quantas vezes será que a gente não deixou de aproveitar o nosso processo por pensar que a gente deveria estar usando a armadura de Saul? E acho que nos falta a sabedoria de Davi de entender que a nossa armadura é a medida que nós precisamos. Porque, sinceramente, gente, de que vai me adiantar uma armadura ou uma espada que eu não sei manusear? Porque isso vai nos atrapalhar. Instrumentos nas nossas mãos que nunca foram usados por nós podem mais nos atrapalhar no processo do que nos fazer correr mais rápido. Um instrumento mal manuseado, uma armadura mais pesada, ela vai deixar você mais pesado, você vai ficar mais devagar. Você não vai correr com a leveza, com a fluidez que você iria correr naturalmente se você estivesse só usando aquilo que é seu. E a gente não pensa nisso quando a gente começa a se comparar. A gente começa a pensar no processo da outra, a gente começa a pensar na vida da outra, e pode ser que você esteja pensando em outra coisa, pode ser que seu problema não seja uma comparação profissional, mas uma comparação emocional. Às vezes, suas amigas se casaram, suas amigas viajaram, suas amigas encontraram ali alguma coisa diferente que você ainda não viveu. E você tá desesperada pensando que você deveria estar vestindo a armadura delas. O que elas fizeram que eu não fiz? Sendo que se você estivesse fazendo o que o outro faz, você só estaria cada vez mais atrasada na sua própria história. E isso é desesperador se a gente for parar pra pensar. Porque a internet, a vida, as redes sociais, elas estão cada vez mais nos apontando para um lugar de comparação. E a comparação nunca nos ajuda porque ela nos faz pensar que Deus errou.
Se Davi tivesse olhado para a armadura de Saul e pensado, nossa, ele tem o que eu preciso, talvez ele iria perder e pensar que Deus errou, sendo que foi ele que escolheu algo que não era para ele. E quantas vezes a gente cai em ciladas e a gente culpa Deus por coisas que são culpa nossa? Quantas vezes a gente não deixa de desfrutar coisas boas porque nós tomamos caminhos errados e nós estamos perdendo tempo murmurando e culpando a Deus por algo que não é culpa dele? Quantas vezes a gente não se vê olhando para a armadura de Saul e pensando, é ela que eu preciso, sendo que no momento que a gente a vestisse, a nossa própria vida desmoronaria. Parece fácil porque não é a gente que está usando. Quando a gente usa, quando a gente tenta, aí é outra, o comportamento, o questionamento é outro. A resposta vira outra. E eu quero te dar aqui alguns outros exemplos bíblicos que nos mostram que a comparação é tão complicada. Uma delas é a óbvia, que é a história de José. Os irmãos não conseguiam aceitar que José tinha uma vida diferente da deles. E eles deixaram a inveja, o ciúme comprarem tanto o coração deles, que eles venderam o próprio irmão e levaram a própria vida para a ruína depois disso. Quantas maldições se caíram pela vida de cada um desses irmãos por conta dessa primeira atitude que eles tiveram com o irmão. Quantas vezes a gente se deixa levar por sentimentos que não são do espírito e deixamos a carne dominar. E essa não é a instrução que nós temos. Nós lemos nas cartas de Paulo quantas e quantas vezes vós não sois mais filhos da carne, mas do espírito. E a partir do momento que assim o são, devemos andar como quem é filho do Espírito. Mas não, queremos andar como quem é filho da carne. Queremos olhar para o ímpio e perguntar para Deus por que o ímpio tá rico, por que o ímpio tem o namorado que eu queria ter, por que o ímpio conseguiu tal coisa. O ímpio está indo para o inferno e você está preocupada com o que ele tem. Você não cansa de olhar para a vida do outro e achar que o outro tem tudo, enquanto dentro da sua própria vida, da sua realidade, você já tem exatamente a medida que Deus separou para você. Mas nós estamos tão acostumados a pensar que a grama do outro é melhor, que a gente começa a andar em ingratidão com Deus e a gente nem percebe. Quantas vezes eu já precisei me arrepender do pecado da inveja, justamente por achar que era uma boba comparação, quando na verdade era inveja. Era eu pensando, meu Deus, eu queria que tal pessoa não tivesse conseguido tal coisa, porque eu não consegui também. E a inveja nos mata, irmãs. A inveja nos afasta de Deus, nos separa de Deus e nos leva pro colo do diabo. Porque quem quer que a gente olhe pro outro com esse olhar de desprezo, com esse olhar de competição e de inveja, é o diabo. Isso não vem do Senhor. E eu falo isso com temor, porque é algo que eu sei que eu luto. Eu luto muito com essa questão de achar que o meu passo tá diferente, que eu estou atrasada, que eu não consegui o que eu deveria ter conseguido, que o outro já foi mais longe. Quando Deus está olhando para mim e dizendo, você não precisa dessa armadura, porque você tem dentro da sua funda exatamente as 5 pedrinhas que eu te dei e que são o suficiente para você derrubar o seu Golias. Eu não sei, irmã, qual que é o seu Golias, mas eu sei quais são os meus. E eu sei que Deus está me capacitando para enfrentar aquilo que Ele me separou para enfrentar. E eu não vou viver a minha vida baseada na medida do outro, porque os nossos sentimentos, eles nos confundem. E é por isso que nós precisamos parar de viver de sentimento e começar a viver de palavra. Começar a ser quem se posiciona na certeza daquilo que está escrito e não no achismo dos nossos sentimentos que nos levam para o abismo. Porque os nossos sentimentos nos levam para o abismo. Tem dia que a gente se levanta sem querer se levantar. Hoje é um dia que eu acordei atrasada, eu não estava afim de fazer tal coisa e eu poderia facilmente ter sucumbido a isso e estar vivendo o meu dia assim da maneira mais preguiçosa possível. Mas eu falei, eu não vou entregar minha segunda-feira desse jeito, eu não vou começar minha semana entregando tudo a preguiça. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou aceitar o processo que Deus tem pra minha vida e eu vou viver isso aqui hoje. Eu vou aceitar que tudo bem, hoje eu não tô tão bem, mas eu não posso viver de acordo com o que eu sinto, mas eu preciso viver de acordo com o que eu sei. E eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus tem algo pra mim, eu sei que Deus tem separado coisas pra minha vida que Ele tem que é só pra mim. E eu preciso encontrar satisfação nesse Deus.
E todas as vezes que a gente olha para a armadura da amiga e a gente pensa que a armadura dela é melhor, que o processo dela tá mais longe, é como se a gente olhasse para Deus e dissesse: você errou. E isso é horrível. Isso faz com que a nossa fé se abale, com que o nosso coração se distancie de Deus, faz com que os nossos olhos olhem para as coisas que não são daqui e que a gente se distraia enquanto tem muita coisa pra gente correr. Davi soube tão bem que a armadura de Saul não era para ele, que ele não só devolveu a armadura, como ele honrou Saul depois, até o fim, inclusive, mas ele ganhou aquela batalha. Porque ele sabia que ele tinha o que ele precisava. Não porque ele confiava em si, mas porque ele confiava no Deus dos exércitos. E olha o que ele vai dizer para Golias depois. Se você nunca leu, você precisa ler 1 Samuel 17. Olha o que ele fala para Golias. Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha isso. Olha isso. Nós não precisamos temer, porque nós não precisamos de armadura, nós não precisamos de espada, de lança, de perfurador. Nós não precisamos. A única coisa que nós precisamos é do Senhor. E eu quero ler com você um outro salmo que tem sido uma oração constante dos meus dias, que é o Salmo 20. É um salmo muito conhecido. Eu vou ler ele inteiro com você, porque ele é muito bom. E ele é curtinho também, são só 9 versículos. Vamos lá, Salmo 20. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie o auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos... Opa, peraí que caiu meus papeizinhos. Saudaremos a sua vitória com gritos de alegria. E ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos. E agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Olha isso. Dos seus santos céus te responde com o poder salvador da sua mão direita. Presta atenção nesse versículo 7. Alguns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei e responde-nos quando clamamos. A garantia da sua vitória não é a sua capacidade, não é a sua expertise, não é o seu trabalho, mas é o Deus que você serve. E é disso que a gente se esquece, porque nós estamos vivendo uma temporada, uma geração da produtividade, da inteligência e da isso, daquilo. E eu sei disso porque eu creio muito nisso. Eu sou muito uma pessoa que busca a intelectualidade. Eu creio que devemos estudar, que não podemos ceder à burrice. Mas sabe a outra coisa que nós não podemos ceder? A sensação de que é na minha força, que é pelo meu mérito, que é pelo meu braço. E quando eu acho que é sobre mim, eu quero a armadura da outra. Porque eu não entendi ainda que também aquilo que a levantou não foi a sua armadura, mas foi o Deus que nós servimos. Não sei se nesse caso que você está vivendo, você tem se comparado com algo ou com alguém que é ímpio ou não. Mas se você estiver vendo alguém num lugar alto que você ainda não chegou, glorifique a Deus pelo lugar que essa pessoa chegou. Experimente adorar a Deus pelo lugar que os outros chegaram. Experimente entregar ao diabo uma adoração a Deus e não a ele mesmo. Experimente parar de usar a sua boca e o seu coração como um semeador de inveja, mas como um semeador de gratidão e louvor a Deus pela vitória do outro. E eu sei que isso é muito desafiador. Mas aqui eu entro num ponto que é muito delicado e que eu quero que você preste atenção. Não seja uma mulher que não sabe celebrar a vitória das pessoas. Uma vez eu tive uma tristeza muito grande de ouvir uma pessoa que era pra mim minha melhor amiga, dizendo pra mim que ela não conseguia celebrar as minhas vitórias. Ela disse pra mim que ela via as minhas conquistas, que ela via as minhas vitórias e ela não conseguia celebrar, porque ela sentia inveja. E isso me arrebentou e eu pensei, gente, eu
nunca quero ser essa pessoa. E eu sei o quanto que eu luto às vezes com a inveja, principalmente nessa área profissional, e eu tenho repreendido isso no nome de Jesus, porque eu não quero deixar com que o meu coração se encha de algo que é da carne, que não é do Espírito, que não é do Senhor. Eu não quero que Deus me proíba, que Deus me livre de entregar algo com o meu coração, um sacrifício que não seja um sacrifício que adore a Deus, mas sim uma adoração ao Satanás, porque muitas vezes a gente está adorando ao diabo e a gente não percebe. Quando a gente se deixa levar por esses pecados que parecem inofensivos, a gente levanta aquele que deveria ser rejeitado por nós, e isso é muito sério. Então seja uma mulher que celebra outras mulheres, seja uma mulher que ama a vitória da outra, porque é muito fácil você chorar com quem tá chorando, mas você testa o seu coração quando você celebra a alegria do outro, quando você vê o casamento da sua amiga enquanto você nem namora e você ama celebrar o casamento dela, quando você vê a fulana recebendo um aumento de salário enquanto você continua com o mesmo salário há anos e você celebra a vitória da outra. Sabe por quê? Porque quem ama o Deus vivo sabe celebrar a vitória do outro, porque Deus tem a medida certa para cada um de nós. Você desejar algo mais para você não significa que você tem que ter inveja do outro. Nós precisamos vigiar. Nós, mulheres, lidamos muito com isso, e a gente ainda quer colocar nome bonitinho nisso, e eu sei porque eu lidei muito tempo com isso, achando que não era inveja, achando que era uma comparação, estou me comparando. Não, eu estava invejando, e isso é pecado, isso é errado, e eu não quero cair nisso mais, e eu quero te convidar a se arrepender disso hoje junto comigo, porque nós não podemos deixar o diabo triunfar sobre as nossas cabeças. Ele não tem direito sobre nós, e o nosso coração precisa se lavar e se encher do Espírito Santo de Deus, para que a gente se encha de sentimentos que estão lá descritos em Filipenses 4. Vamos ler também. Filipenses 4, eu sempre amo isso. Esse versículo é um versículo que traz muita clareza ao meu coração sobre as vontades de Deus e sobre aquilo que Ele tem para nós. Vamos lá, cadê? Vamos lá, Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, tudo que for amável e de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, porque ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha o fruto de termos uma mente que busca as coisas do alto, é a companhia do Deus da paz. Você que busca as coisas do alto, o fruto da sua busca será a companhia do Deus de paz. Olha isso, não há coisa melhor do que isso. Pare de desejar a armadura da tua irmã, pare de achar que ela tem algo que você não tem, pare de invejar, pare de deixar o seu coração ser tomado por coisas que não são do alto. Aceite o processo que Deus tem para sua vida e ame a sua funda com as suas pedrinhas. E entenda que o Golias que está diante de você não seria derrubado com a armadura da fulana, da ciclana, mas com aquilo que Deus te deu. O dia que você tiver uma armadura, você vai entender por que antes você precisou da funda e das pedrinhas. Porque depois disso, Davi foi capacitado para usar uma armadura e uma espada, mas antes ele teve que ser fiel enquanto ele só tinha a funda e as 5 pedrinhas. Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Você pode glorificar esse Deus comigo onde você estiver, porque eu sinto a presença de Deus e eu sei que o Senhor está feliz e contente quando nós estamos buscando as coisas do alto e nos arrependemos do nosso pecado, porque é isso que a Bíblia diz, que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. E eu quero me arrepender dos meus pecados hoje com você, e eu quero te convidar a se arrepender disso comigo também. Em nome de Jesus, vamos orar juntas. Senhor Deus, nós nos arrependemos. Nos arrependemos, Deus, diante do Senhor com toda a humildade de desejarmos coisas que não te glorificam. Deus, nós nos arrependemos de buscarmos as coisas que não são do alto, Deus, de deixarmos o nosso coração se partir no meio com inveja, com comparação, com intriga e com ciúmes, Deus. Nós não queremos isso, nós desejamos as coisas do Senhor, nós desejamos andar
pelo Espírito, pelo fruto do Espírito e não mais pelas coisas da carne. E eu te peço, Deus, nos capacita, nos limpa, nos purifica, lava as nossas mãos, os nossos corações e nos perdoa, Deus, pelos nossos pecados. Nos perdoa porque ainda não somos como o Senhor merece que nós sejamos, mas nós queremos, Deus, crescer em graça, em sabedoria, para nos parecermos contigo, Jesus. Nós queremos ser mais parecidas com o Senhor. Faz do nosso coração um lugar que é sacrifício, Deus, um altar de sacrifício a Ti, onde a gente diminui para que o Senhor cresça e o Senhor seja adorado em todos os cantos, em todos os lugares, que o Senhor seja adorado, visto, que o Senhor seja santificado através da nossa vida, Deus, e que a nossa vida seja um altar de adoração purificado, que o Senhor nos purifique, Deus, com Teu fogo consumidor e a gente possa Te entregar ouro, aquilo que passa pelo fogo e não é destruído. Queima em nós, Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor e nos enche, Deus, com a vontade, o desejo de sermos transformadas por Ti, Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha continuar trabalhando em nós e nos transformando de glória em glória e que o verdadeiro arrependimento venha nos inundar para que não voltemos a cair nesses pecados. Em nome de Jesus que eu oro, Pai, e eu peço pela bênção do Senhor sobre cada mulher que está ouvindo esse episódio hoje, que cada coração contrito seja encontrado pelo Seu amor transformador, que o Seu Espírito Santo venha trazer leveza, paz e reconstrução no lugar que dói, no lugar que está ferido, e que todas quantas estão precisando de cura, recebam cura, as que estão precisando de provisão, que recebam provisão, Deus, e que possamos ter a alegria na armadura que o Senhor está nos entregando e não olhemos, Pai, para a armadura da outra. O nosso processo é escolhido a dedo pelo Senhor e nós confiamos que o Senhor não erra. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uau! Que presença de Deus! E eu estou muito alegre de saber que o seu coração está sendo encontrado por essa verdade também, assim como o meu coração. Eu estou sendo muito ministrada por essa palavra e eu sinto que Deus ainda tem mais para falar, mais para fazer. E eu oro para que a gente continue estando com o coração em solo fértil, para que a palavra de Deus caia num lugar que ela vai frutificar e não será esmagada pela nossa carne e nem pelo destruidor que vem roubar as boas sementes. Meninas, é muito complicado, esse é um tema muito delicado e eu oro para que você tenha sabedoria para lidar com isso e se posicionar para não deixar mais isso te corromper. Que você compartilhe esse episódio. Vamos ter sempre a vulnerabilidade de falar sobre essas coisas e eu espero que o show da Vika seja cada vez mais profundo e mais cheio da presença de Deus como hoje, que você se divirta ouvindo os podcasts, mas que você também seja encontrada pelo amor de Deus, que é a coisa mais preciosa das nossas vidas. Eu acho que é isso por hoje. Não se esquece de compartilhar esse episódio, de comentar lá no Instagram qual é o seu testemunho, o que você tem para compartilhar. Eu quero muito ouvir o que Deus tem feito na sua vida, ler, né, na verdade, e compartilhar aqui na semana que vem o testemunho de vocês. Eu estou muito animada para tudo que ainda vamos viver aqui no podcast. Se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você gostaria de ver por aqui, vai ser maravilhoso. Tenho orado porque eu quero muito um dia trazer convidadas para o nosso podcast. Espero que isso aconteça em breve. Mas por enquanto, obrigada por você ser a minha companheira aqui. Que Deus te abençoe e eu te vejo aqui na próxima quarta-feira. Lá no outro canal nós temos muita coisa rolando. Eu estou na internet em todos os lugares e eu te aguardo aqui no próximo episódio do Show da Vika. Um beijo!